Uma galera braba aí do mundo evangélico tem considerado a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma denominação genuinamente cristã e outros como uma seita. E esse é o nosso vídeo de hoje. Vamos dar uma tretada nessa bagaça. Eu já tô com sangue no olho. Não, brincadeira, vamos tratar isso tudo aqui com muito respeito, tá bom? Vamos pra vinheta, meu irmão. Podem ser mencionados, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, eu acho que é assim que chama o nome dele, tem o batista Walter Martin também, e o anglicano Geoffrey Paxton. Também o relatório das conversações bilaterais entre Federação Mundial Luterana e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorridas em 1994 e 1998, sugere que os luteranos não tratem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita, mas como uma igreja livre e uma comunhão mundial cristã, porque realmente não somos uma seita. Vocês têm que parar com esse negócio aí, meu irmão. Mas mesmo assim, alguns evangélicos brasileiros de tendência fundamentalista continuam insistindo que os adventistas do sétimo dia são considerados uma seita herética e não cristã, e devem ser assim tratados. O termo seita é geralmente um rótulo apologético e pejorativo, usado por líderes religiosos como um mecanismo de autodefesa, destinado a inibir as pessoas de se relacionarem com pretensos hereges. Sim, eles ficam com medinho e ficam colocando a gente um rótulo aí que muitas vezes nem os membros da igreja sabem do que estão falando. Rotulam a igreja de herege, mas na verdade, se você perguntar o que é heresia, o que é seita, não vão saber responder. Uma das mais comuns é a alegação de que os adventistas advogam algumas doutrinas distintivas, como a observância do sábado, a inconsciência dos mortos, a destruição final dos ímpios, o juízo investigativo pré-advento, não compartilhados pela maioria dos cristãos. Por trás dessa alegação está a teoria de que uma doutrina, para ser verdadeira, deve ser aceita pelo consenso da maioria dos cristãos, especialmente dos evangélicos, que é um negócio muito nada a ver, até porque cada igreja evangélica prega uma coisa diferente. Embora há pontos de concordância pela maioria, a maioria ter chegado numa conclusão não quer dizer que estamos errados, ou aqueles que chegaram numa conclusão diferente. Embora devemos respeitar a opinião de outros, pois na multidão de conselhos há segurança, isso está em Provérbios 11:14 e 15:22, nem sempre a maioria está correta, a gente sabe disso, a maioria crucificou Jesus. Mais importante do que um mero conselho doutrinário é certificarmos de que as doutrinas que advogamos são realmente bíblicas. Toda vez que o consenso da maioria se opõe ao claro ensinamento bíblico, o cristão deve assumir a postura apostólica de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está claro no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Outra justificativa para considerar os adventistas como sectários, usada especialmente pelos evangélicos calvinistas, é o fato de os adventistas aceitarem uma manifestação moderna do dom de profecia na vida da obra de Ellen G. White. Os evangélicos calvinistas acreditam que o dom profético se extinguiu com a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos. Mas, na nossa visão, como adventistas do sétimo dia, nós consideramos e nós cremos que o dom profético foi concedido pelo Espírito Santo à igreja cristã, e não apenas aos apóstolos. Dá uma olhada aí em Romanos 12, verso 6, 1 Coríntios 12, 10, 28, Efésios 4, 11-14. O próprio apóstolo João orientou os cristãos a testarem os pretensos profetas, e não simplesmente rejeitá-los como se todos os demais fossem falsos. 1 João 4:1 mostra exatamente isso. Assim, os adventistas aceitam Ellen White como uma profetisa verdadeira, embora não canônica. A simples alegação de que determinado grupo de professos cristãos deve ser considerado como sectários não significa muito, pois até mesmo os primeiros cristãos foram considerados pelos judeus como uma seita. Só ler o livro de Atos 24:14, 28 e 22, você vai ver isso claramente. A questão básica não é tanto saber o que os apologetas modernos dizem, de forma preconceituosa, a respeito das seitas, mas o que diz a própria Bíblia sobre os ensinos desses grupos religiosos. Dá uma lida em Mateus 7, 21-23. Em relação aos adventistas, o melhor seria consultar a sua mais importante e representativa exposição doutrinária, encontrada nas obras Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, que inclusive eu tenho um aqui em casa, e se você quiser comprar, está por um preço baratíssimo, R$60. E analisar criticamente os seus ensinos à luz da Bíblia, porque o que a maioria faz é acreditar nos seus próprios líderes e naquilo que eles falam a respeito da nossa igreja, ao invés de pegar uma das obras da nossa igreja que fala sobre nós mesmos e analisar ponto por ponto, considerando a Bíblia ali como um ponto de comparação, para que realmente possamos ser honestos naquilo que a gente fala. A semelhança dos bereanos, devemos sempre examinar as escrituras para ver se as coisas são realmente como as pessoas alegam ser. Isso está em Atos 17, verso 11, fala sobre os bereanos. Eles fizeram exatamente o que os líderes religiosos modernos deveriam
fazer. Outra obra de grande relevância e que deve ser considerada pelo pesquisador sincero é o livro Questões sobre Doutrina, também publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Se cada um fizer uma análise realmente honesta sobre a nossa igreja, considerando cada ponto que nós ensinamos e olhando os textos bíblicos que nós damos base para que nós formulemos essas doutrinas, as pessoas entenderiam que não somos uma seita herética. Temos base para cada texto que nós usamos. Então, não acredite em tudo que os seus líderes religiosos dizem. Examine por conta própria. E claro, sempre façam isso em oração. O Espírito Santo é responsável por lhe dirigir, por lhe conduzir. Então nunca estude nada de nenhuma igreja com preconceito. Sempre busque as fontes de cada igreja, independente se é a igreja adventista ou qualquer outra igreja. Busque os livros doutrinários deles, compare os textos deles com a Bíblia e de forma alguma seja preconceituoso. Só peça a orientação do Espírito Santo e abra o coração, porque Deus vai te mostrar a verdade. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, curte, compartilha e comenta aqui embaixo se você já ouviu falar que a Igreja Adventista era uma seita. E comenta também se você já leu um dos nossos livros doutrinários e o que achou dele. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.